O real brasileiro se destacou como a quarta moeda que mais se valorizou frente ao dólar, impulsionado por fatores como aumento da taxa Selic, crescimento das exportações e a entrada de investimentos estrangeiros. Esse desempenho positivo reflete a confiança dos investidores, ou refleteria, na economia brasileira e contribui também para a redução da inflação, fortalecimento do poder de compra no país. Vamos chamar a Valéria Luizetti, que vai trazer os detalhes. Daqui a pouco a gente analisa com os nossos amigos aqui. Fala, Valéria, bem-vinda. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Pois é, esse levantamento foi trazido por uma agência classificadora de riscos, a Olsen Rating, que mostrou que apenas 3 moedas em todo o mundo tiveram, então, um desempenho melhor do que o real frente ao dólar. Foram elas rublo russo, cedi de Gana e também a coroa sueca. Nós conversamos, inclusive, com o Alex Agostini, que é economista-chefe dessa empresa que fez esse levantamento a partir de dados do Banco Central, e ele respondeu para a gente que 4 fatores influenciaram principalmente a esse bom desempenho do real frente ao dólar. O primeiro deles, o risco externo menor. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros elevados depois de 3 reuniões consecutivas, mas o índice de preços ao consumidor dentro do país veio abaixo do esperado, e com isso tem gerado uma expectativa aí de corte nos juros americanos, o que acaba favorecendo o investimento em países emergentes, como é o caso do Brasil. O segundo ponto que ele demonstrou para a gente foi a trégua comercial entre os Estados Unidos e a China, que aconteceu agora no dia 12, reduzindo as tarifas bilaterais entre os países por pelo menos 90 dias. E a medida acabou sendo muito bem recebida pelos mercados e acabou contribuindo aí para uma valorização de outras moedas para além do dólar. O terceiro ponto foi o risco fiscal brasileiro, que tem sido um pouco menor. Apesar das expectativas, os resultados fiscais recentes foram melhores do que estava sendo esperado, e isso acabou aumentando a confiança nos investidores, mesmo com os desafios que a gente ainda tem com a prestação de contas públicas. E o quarto fator seria o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. A última reunião do Copom bateu o martelo aqui numa Selic de 14,75% ao ano no Brasil, o que está bem acima da faixa de 4,25%, 4,5% nos Estados Unidos, o que também acaba atraindo mais investidores com maior risco, mas acaba atraindo mais investidores aqui para o Brasil, Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Valéria? Um abraço para você. Daqui a pouco eu trago os dados aqui que a gente preparou uma ilustração. Antes, eu quero contar também que economistas consultados pelo Banco Central disseram que a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos pode aliviar a inflação no Brasil, especialmente por meio do aumento nas exportações de commodities para a China. Commodities como soja, milho, que está tentando substituir os produtos que importava dos Estados Unidos pelos fornecidos por outros países. Vamos então com a Danúbia Braga, que vai explicar um pouquinho dessa história para a gente agora. Bem-vinda, Danúbia, boa noite. Olha só, Evandro, boa noite para você, boa noite a todos. De acordo, então, com uma pesquisa realizada com diversos economistas, em torno de 127 economistas, eles não conseguiram chegar num consenso a respeito, então, sobre a importância disso. Isso porque 63% acreditam que o impacto líquido seja desinflacionário no país. 23% acreditam numa neutralidade. Já 14% acreditam que a guerra comercial vai fazer com que a inflação suba aqui no Brasil. Essas respostas, desse levantamento foram enviadas no dia 25 para o Banco Central, ou seja, antes do acordo comercial entre Estados Unidos e China. E aí serviram, então, de subsídio justamente para a ata do Copom, que na última decisão elevou então para 14,75% ao ano a taxa Selic, o maior patamar dos últimos 20 anos. No último encontro então do Copom, ele incluiu no seu balanço de riscos, entre vetores que puxariam ali os preços para baixo, a chance então de queda nos preços de commodities. Cenário que agora fica mais incerto depois justamente desse acordo comercial entre China e Estados Unidos.
Volto com você, Evandro. Valeu, Danúbia. Agora, para a gente arrematar nossa conversa, eu vou trazer aqui um pouquinho daquela valorização das moedas em relação ao dólar. O real ficou entre as principais moedas que mais valorizaram agora nos últimos dias. Nós preparamos uma ilustração para você entender essa sequência. Dentre as moedas que mais valorizaram em relação ao dólar, nós temos em primeiro lugar a moeda russa, com 34,2, a variação do ano até o dia 13 agora de maio. A moeda de Gana, com 16,6. Aí vem a coroa sueca com 13,5, o real brasileiro com 10,1, a coroa norueguesa com 9,8 e a moeda da Hungria com 9,5 na variação agora até 13 de maio. Por que isso acontece, Gani? Como que a gente deve avaliar o Brasil em quarto lugar? Olha só, né? Basicamente por fatores externos. Então, a taxa de juros no Brasil está muito atrativa, a Selic está em 14,75% ao ano, enquanto lá nos Estados Unidos a taxa fica no intervalo de 4,25% a 4,5%. E há uma perspectiva de queda porque os índices de inflação têm vindo, pelo menos o último, abaixo do esperado, né? Então, o Fed cogita em reduzir a taxa de juros. Então, aumentou o diferencial de taxas de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Em outras palavras, a renda fixa brasileira se torna muito atrativa, né? Numa operação que a gente chama de carry trade. Então, o estrangeiro vem para cá, compra reais, ou seja, aumenta a demanda por real, o real se valoriza perante o dólar. Esse é o primeiro fator. O segundo fator seria uma percepção dos investidores que nessa guerra tarifária o Brasil seria menos atingido. Primeiro, porque ele recebeu a tarifa mínima dos Estados Unidos. Segundo, que ele exportaria mais para a China. Então, ele é menos atingido pelos Estados Unidos e, por outro lado, aumenta as exportações para a China. Se ele vende mais para a China e o dólar continua sendo a reserva global, a principal moeda comercial nas transações econômicas, ou seja, entra muito dólar, aumenta o fluxo de dólares aqui para o Brasil. Portanto, isso também acaba valorizando o real perante o dólar. O mercado, ele age, Evandro, se antecipando a movimentos. Então, ele se antecipou a esses dois movimentos que eu falei. Agora, em relação à questão fiscal, eu discordo um pouco da consultoria, porque eu não vi essa melhora do ponto de vista fiscal. Agora, se a gente tiver uma grande melhora do ponto de vista fiscal, aí há possibilidade do real se valorizar ainda mais e cair mais perante o dólar. Nessa lista de valorizações em relação ao dólar, temos mais. Em sétimo lugar, Marrocos, a Polônia em oitavo, seguida de República Tcheca, depois Suíça, a zona do euro e também Reino Unido já ficaram um pouco mais abaixo. 12º a zona do euro e, no caso do Reino Unido, que é a libra esterlina, em 22º lugar com 6,1. Piperno. Não, tem tudo isso que o Alan falou e é óbvio que o Brasil, no caso aí da guerra tarifária, eu acho que o Brasil ficou bem posicionado e o Brasil tenta todo dia ampliar mercados, isso é muito importante, novas exportações e investimentos estão sendo anunciados. Se há investimentos aqui, é sinal que o Brasil ainda provoca, no mínimo, alguma confiança por parte desses investidores. Isso também se reflete na Bolsa, que bateu o recorde nessa semana, né? 139 mil pontos e tal. Agora, também mostra o grande movimento especulativo do qual o Brasil foi vítima no final do ano passado, quando ocorreu aquela disparada sem nenhum lastro no mundo real. Não. Teve lastro, sim, no mundo real. A disparada, Fábio Piperno, para refrescar a sua memória, ocorreu justamente com o pacotinho fiscal. Quando veio o pacotinho de figurinha lá, o pacotinho fiscal? A hora que abriu o pacotinho fiscal, aí tiraram uma figurinha. Qual que era a figurinha? A isenção do imposto de renda. E aquilo gerou... mas o mercado se antecipa. Aí, falou, da onde que vai vir o dinheiro para ter isenção do imposto de renda? Aí o dólar disparou. O mercado, ele não tem lado, não é esquerda, direita, ele age racionalmente. O mercado... Sabe o pacotinho de figurinha? Você sabe que o mercado está parecendo grávida de 13, 14 meses, né? Nossa Senhora. Fala, Segré. Eu estava vendo o tempo que ficava disponível para comentar. O dólar é um bem transável, depende da oferta e da procura. Finais do ano passado, o dólar fechou 6,19. Desvalorização, respeito de 31 de dezembro de 2023, 27,8%. Agora estamos comemorando, tá certo, é do jogo, melhorou 10%, é 9,50 e pouco por cento.
Mas mesmo assim, por que é isso? E nós alertamos sobre isso no final do ano passado, no 3 em 1, quando mencionamos, a partir do mês de fevereiro, quando começa a aumentar de novo a taxa de juros Selic, vai acontecer o que Alan perfeitamente indicou, chama carry trade. Vem um americano, tem $200, coloca $100 nos Estados Unidos, no final do ano, 12 meses, vai ter $104. Menos a inflação, vai ter o que ele vai ganhar realmente. Aí chegou esses $100, trouxe para aqui, vendeu a 6,19, final do ano, colocou em taxa de juros, aumenta a oferta de dólares, diminui a cotização em relação ao real, ele vai ter 114 equivalente, né? Mais a diferença de câmbio, é um negócio fechadíssimo. E por que isso acontece também? Porque vem muito dólar de fora para isso. O problema é que em algum momento esse dólar que chegou volta a sair, porque não é direto, não é investimento direto do exterior. Mesmo assim, investimentos diretos do exterior formam parte da oferta. E superávit da balança comercial também faz parte da oferta. Então, não é uma questão de que, aleluia, que coisa boa fez o governo para que isso aconteça. É simplesmente questão internacional e de especulação, mesmo que o Pipeno não